Estúdio Paul, um podcast sobre cinema, séries, bastidores, tudo sobre televisão e o mercado do audiovisual do Brasil e do mundo. Eu sou Ana Seixas, jornalista, produtora de audiovisual e executiva do mercado de entretenimento. E eu sou Ana Cláudia Paixão, crítica de cinema, colunista da revista Cláudia e do Correio do Estado e também executiva do mercado de entretenimento. Eu sou Milton Abirached, sou jornalista, diretor de TV, crítico de cinema, escritor, essa área aí. Olá a todos, eu sou Felipe Boclin, sou executivo de marketing no mercado de entretenimento, também sou criador e empreendedor do The Creators Bridge. Olá a todos e todas, meu nome é Rodrigo Saturnino Braga, eu sou distribuidor para o mercado de cinema no Brasil e analista do mercado audiovisual. No momento trabalho para a Filme B, que é uma empresa que edita um boletim, um site de notícias e análises do mercado. Além disso, ela administra também um amplo banco de dados com resultados diários dos filmes e do cinema no Brasil e é uma referência no setor. Estamos aqui no Megafone Estúdio, a casa que nos recebe. Olá, queridos Powers. Hoje estamos aqui para falar de astros e estrelas de Hollywood que, vamos dizer, não vou usar essa palavra, na falta de palavra melhor, vou falar, aderiram ao filme de ação, os homens a partir da chamada meia-idade e mulheres que fazem papéis dramáticos que ficaram famosos por grandes dramas e também estão pegando nas armas. Então, assim, a gente vai fazer fofoca, falar do que acontece, que fenômeno é esse, e porque dá muito dinheiro, mesmo eles estando já passando da meia-idade, inclusive. Mas antes a gente vai para as bilheterias com o Rodrigo Saturnino Braga. Olá, boa tarde a todos e todas. O fim de semana aqui no Brasil continuou igual ao anterior, ou seja, Barbie em primeiro, e Oppenheimer em segundo, em renda, e Mega Tubarão em terceiro, e eles se revezando quando a gente olha o público. O Mega Tubarão fez mais público nesse fim de semana do que o Oppenheimer. O Mega Tubarão explodiu, eu vi uma notícia de 500 milhões. Está indo bem, está indo bem no mundo, né? Filme que chinês, não está indo mal, né? Aqui não, mas filme chinês, não né? chega, não é nenhuma Barbie, nem nenhum Oppenheimer, mas está fazendo seu papel. Né? Oppenheimer tem uma renda maior porque trabalha melhor nas regiões de maior poder aquisitivo, com preço médio de ingresso maior, e enquanto o Mega Tubarão tem um perfil mais popular. E Barbie já passou dos 10 milhões de ingressos, Oppenheimer com 2,5, enfim, sucessos absolutos. Curiosamente, nos Estados Unidos, o Mega Tubarão tinha, na semana anterior, aberto em primeiro lugar, caiu e Barbie voltou. Então, eles chegaram com uma configuração parecida com a nossa. São os filmes que estão dominando as bilheterias, exceto na China, onde os filmes chineses já estão ocupando o lugar que costumam ocupar na liderança lá das bilheterias. Eu queria chamar... Hoje a gente tem o auxílio luxuoso, caindo nesse clichê, de Ana Maria Baiana, lá de Los Angeles, para dar seus pitacos na nossa pauta. E eu queria que ela entrasse um pouco nessa história aí, porque eu vi um post dela no Facebook dizendo que, falando, Barbie salva, a indústria está salva. Eu acho que é mais uma frase porque você não desenvolveu isso aí. Fala um pouquinho desse negócio, a indústria está salva. É que é o seguinte, a indústria está de novo passando por um período, por duas coisas completamente diferentes. Uma delas são as duas greves que estão acontecendo, da raiz, que é atores e roteiristas. Basicamente é o filé. Né? Então, e tá todo mundo pisando nos ovos porque você tem a grande máquina, a indústria que precisa planejar para o futuro, mas o futuro tem esses dois elementos que estão gerando basicamente sinceramente um caos dentro da indústria. Calma, mas tem um caos. A outra coisa é cada vez mais o cinema, que a gente chama de cinema, o cinema cada vez mais é um cinema de AI, de coisas que não estão. Quer dizer, você pode botar o Harrison Ford e a Helen, deixa eu botar a Sigourney Weaver também lá,
na cena, mas tudo em volta não está em lugar nenhum. Está no espaço. Inclusive atores que já morreram, você ressuscita, né? Exatamente. E estão no espaço maravilhoso. Isso é uma... se você pensa atrás... eu tenho cada vez ouvido de pessoas dentro da indústria, a reação é exatamente o que você tem no passado. Cada vez que a gente teve lá atrás, não vai acontecer mais nada porque agora temos o som, agora temos a cor. Tem sempre uma coisa que muda completamente aquilo que faz o cinema. Agora a gente está num cinema que pode ser feito nada. E isso está deixando, claramente, a indústria está nervosíssima. Mas isso conta a favor da indústria contra os grevistas, né? Sim, porque as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que faz parte do mesmo sistema. Quer dizer, eles, na verdade, eles estão se ajustando, né? Se você pensar bem, essa coisa de você que ela está falando de você filmar no meio do nada, não é propriamente uma novidade, é uma coisa que já vem... Eu vi uma coisa parecida num galpão, num aeroporto, e os atores com aqueles... Todos não sei como é que chama, quer dizer, Ah. filmando exatamente no meio do nada, e depois você vê o filme e fala, caramba! Olha onde ele estava. Onde ele estava. E isso vira a base de tudo. Então, o que a indústria está pensando agora é que o que realmente funciona. Eles precisam que volte o dinheiro rapidamente, que seja uma coisa rápida, fácil de fazer. Essa parte do AI é ótima. E, por favor, senhores atores e senhores que escrevem aí, querem voltar, por favor, para trabalhar, senão Não, eu estou preocupada, porque eles já estão parados há 3 meses, né? Os roteiristas, os atores já estão indo aí para o segundo mês. Mas como é que vai ser o ano? Não, Vamos vai ser um ficar sem horror. conteúdo, Assim, vamos ficar não, sem. Já está começando, quer dizer, na TV aberta americana já se sabe, já estão percebendo, mas era período de férias, Ana me corrige, mas era período de férias, é meio comum ter reprise nesse período, ninguém meio que sentiu tanto. Agora vai sentir. Vai sentir. Agora E vai esses sentir. lançamentos previstos... Como vai ser o próximo Oscar? Não, Não, o não Emmy, o próximo, o outro. O Emmy já foi adiado para janeiro. Já. Então, assim, você não dá... a coisa já... A gente já vai ficar... A gente quem vai, é viciado- vai começar a sentir Eu já estou esses reflexos guardando os meus agora. livrinhos, porque daqui para metade do ano, início do ano, É, o início do leitura, ano, não tem mais o que ver. já tem filme mudando de data. enfim. Para segurar isso. Vai ficar bom para as cinematografias fortes, né? Para os países Ah, que sim. têm um cinema Agora, forte. eu li... A Coreia do Sul, Eu França, li que até a Japão. Paramount está Mas é começando pra- a botar pra nós- conteúdo estrangeiro lá também, na plataforma aí nos Estados Unidos, porque aqui a gente já está meio acostumado a ter de todo lado, né? Mas assim, nos Estados Unidos Mas também. não é uma... Eu vou usar um termo horrível. Uma janela de oportunidade para nós, por exemplo? Sim. Não é, Sim, para quem sim, tem cinema exatamente. forte. Para o é, mundo, para porque fora, não é- fora dos Estados Unidos, sem dúvida. Para quem não está em greve. É uma Criancinha e vou É uma grande indústria que está aceitando qualquer coisa que deixa a máquina continuar. Daí que eu disse naquele texto, exatamente, a Barbie empurrou, olha que na verdade, o Barbie é que é totalmente feito em AI. E lá está a Barbie com todos esses bonequinhos empurrando isso daí. Porque hoje, está aqui, pelo menos, eles passaram do 1 bilhão já. A Barbie já passou. Não, aí chegamos na pergunta que eu tinha falado. Você falou, claro que é uma frase de efeito, salva a indústria tem muita coisa para Naquele resolver. momento. Mas nesse momento, sim, né? Nesse momento... Ana... Oi. Não, fala, conclui, desculpa. Não, é isso que eu queria dizer, isso. Nessa sensação de terror e caos que eu sinto dentro da indústria, vai a Barbie lindamente dizendo, olha aqui, turururu, muita grana está salvando vocês. Então, por isso que eu digo, eu tenho certeza não, já está planejado aqui, mais filme de bonequinho. Mas vem mais. Nossa, a Mattel anunciou que tem Polly, que tem não sei o que, tem uns 20 bonecos para ter filme. A Warner está muito celebrando a Warner estava celebrando, né? A gente vai ter que diretor lá ver uma fez dinheiro, bonecada. poupou, ganhou. Não tem dúvida. Agora Vai são os ser heróis E da agora Mattel. vai lançar mais um, né? O Besouro Agora, Azul, que tem até dito- a Bruna Marquezine. Ah, é verdade. Lança agora Porque eu esse acho fim que o de que está semana. pegando também para os estúdios começarem a
ok, vamos sentar e conversar, não é só o tempo dos escritores, que para eles estão se preocupando aparentemente pouco. É porque os atores resolveram não promover mesmo o filme pronto. E aí começa a mexer no dinheiro. Não, isso não pode mesmo. Eles- Isso não pode mesmo, porque isso faz parte do trabalho deles. Porque estão em greve. Mas não não vão. queria deixar assim, um recado. Criadores brasileiros, olha a janela de oportunidade. E a última coisa só E a outra coisa é, prepare-se, público, para bonecada no cinema, né? Não, sem dúvida. Agora, eu ia falar uma coisa só. Eu acho só que é sempre importante essa da greve que a gente já falou, mas ninguém está pedindo para não usar mais a inteligência artificial. Quer dizer, deve ter gente que gostaria que isso não fosse mais possível, mas assim, isso não vai voltar. O que está na discussão é estabelecer regras. Regras? Sim. Claro. E essas regras, obviamente, mexe no lucro, e aí, daí o impasse. Mudou o jogo, vamos reestabelecer as regras, peraí. Né? Porque, vamos lá, o Mark Hamill lá do Star Wars, botaram ele jovem, daqui a pouco ele... Não ressuscitaram a Princesa Leia Exato, também, né? então, como assim? Quanto que a família dele vai Reeve ganhar e tal? Então, é por aí. No Flash apareceu lá voando. Ana, a última pergunta sobre o tema antes da gente entrar na nossa pauta do dia. Como é que numa cidade que só respira cinema e que tudo, o caixa do barzinho é Ana Beatriz, a outra não sei o que lá, como é que você sente na economia da cidade essa mudança? No dia a dia da cidade, a mudança da economia. A cidade está indo absolutamente bem, em grande parte por causa de mais de dois, mas digamos, esse verão deu muito dinheiro. Esse é o fato consumado. Os anos anteriores, os verões, como é que se chama? Verões, são veras Os grandes. outros verões foram broxantes, os anteriores. Até porque foi depois do Covid, foi, enfim, baixo astral, blá, blá, blá. Agora abriu a porta, graças a Deus. Vamos voltar novamente à Barbie. A Barbie chegou e pum! Então, isso virou um momento que tem um filme grande no sentido de grande de box office, o dinheiro entrando e o pessoal querendo ir ao cinema, acordou tudo. Então, a cidade ficou de novo como estava 3 anos atrás. Então, você não conseguiu sentir aí os efeitos da greve no cotidiano da cidade. Exatamente. Então, exatamente um momento aí que foi mencionado. Esse outono vai ser interessante de ver o que vai acontecer agora. A criançada voltou para as aulas, voltaram para as universidades. Que filmes estão disponíveis para, enfim, e os que estão por aí vão ser bons na bilheteria? Vamos ver o que vai acontecer no outono. Inclusive isso que já conversamos aí sobre prêmios, e eu não posso dizer várias coisas sobre outras coisas de prêmios, no qual estou de certa forma nessa história. Eu tenho a impressão de que a temporada de prêmios vai ser uma enxaqueca. Estou só falando. Porque vai ter coisa que não vai ter, coisa que vai ter meio xoxo. De novo... É o período que as pessoas podem contar para votar, quer dizer, quando é que vai ser lançado? Vai mexer com olha, tudo. Como dizia a minha avó, é um fudevô de casserole. Essa situação. Era minha avó, a minha bisavó, aliás, que dizia isso. Mas essa situação de prêmios, que antes era uma coisa, todo mundo sabia, tinha uma listinha, olha aqui, vai ter esse, vou votar nesse, blá, blá, blá. E agora, meus amigos e minhas amigas, é um fudevô de casserole, porque está havendo, e eu não posso dizer, porque eu me ver, porque são empresas que mudam de donos e de regras, e os estúdios não gostam e brigam. E olha, daqui a um ano eu vou contar tudo o que aconteceu. Por enquanto eu não posso dizer nada, só acho que vem alguém aqui que foi na prisão. Mas tá estranho. Então a gente vai... Então, dentro dessa estranheza toda, a gente vai falar desse, não novo fenômeno, mas assim, alguma coisa que a gente percebeu. Aliás, foi uma sugestão do nosso querido Carlos Eli de Almeida, da gente falar dos heróis. A ideia dele é assim, por que vocês não falam dos heróis de meia-idade, atores de meia-idade que caíram no filme de ação e não largaram mais o osso? E aí a gente acrescentou as mulheres também de todas as idades que estão nessa de armas e tiros e muita turbulência.
Eu estou muito feliz que hoje não vou precisar falar nada, porque juntou a Ana Maria Baiana com a Ana Cláudia, elas sabem tudo sobre isso, então a bola é com vocês. Vamos começar. Olha, tem que botar a gente do Fios, vai ter que brigar aqui hoje para falar. Eu só vou levantar assim, a deixa para começar falando de Tom Cruise, que é alguém que ela não pode lidar com isso. A gente quase não fala do rapaz. E porque tem Missão Impossível, que segundo a Ana, quem salvou foi a China, né? Na última vez que ela falou. Oi? Quem salvou Tom Cruise dessa vez foi a China. E a gente tem um flop monumental, Eu quero ver parece, do Harrison Ford aí no Indiana Jones. Eu vou introduzindo com isso aí. Depois vocês... Eu acho que a gente tem que falar de Liam Neeson também. Que é sim, você. Que é um temos um clone de Liam Neeson. Nós temos um Liam Neeson na mesa. Você é o nosso Liam Neeson. E o Liam Neeson faz muito bem o papel de Liam Neeson. É incrível, Então, ele não eu é o também Liam acho. Neeson. Né? Mas vamos lá. Eu acho que ele faz Vamos lá, muito Ana bem. Cláudia. Dentro disso que eu desenhei, que é o mais momentoso assim, das bilheterias, um salvo pela China, o outro, diante do que foi investido, não ter a expectativa esperada, Harrison Ford, vamos lá. A Ana vai me corrigir em várias coisas aqui, mas vamos lá pelo que eu, pelo que eu sempre observei. Na realidade, o segmento de aventura e ação sempre foi masculino, sempre teve essa figura. E, culturalmente, o homem envelhecer e estar com mulheres mais jovens ao seu lado nunca foi nenhum problema, então eles podiam começar a ter essa virada aí a idade que eles quisessem, entrar no filão. Você tem aí um Bruce Willis nos anos 80 que não estava acertando no cinema, veio um Duro de Matar e virou um super-herói, virou um super ator, né? Um cara de frente. Catapultou ele muito mais, Foi o o Duro de filme que Matar. lançou. Ele tinha uma série e ia muito bem numa série. né? Exatamente. É. Aqui no Brasil, a Televisão, Gata ele- e o Rato. Gato e o Rato. No A Gata Light, e o Rato. lá nos Estados Unidos. Numa época que, infelizmente, eles traduziam os títulos. O Exatamente. que seria de Gato e O o que Rato? Eu seria nunca de Gato soube. e o o título. Rato, Mas eu exatamente. lembro sempre de Casal 20, um gênio traduziu. Né? O título original era Não, ruim. e o papel dele na Gata e o Rato, ele era um detetive charmoso, ele não era um cara Não. de tiro, porrada e bomba, né? Não Aí era. Não, virou e um ele, cara eu de não, tipo aí eu não Hollywood. sei a história. Eu sempre lembro, Ana, de você em Cannes com Bruce Willis. Eu só não vou falar mais dessa péssima experiência. Coitada de você Mas lá ele- no Telecine. Ela- Viu mas a eu- fúria de Bruce Willis. Mas eu quero que ela fale. E não é só Bruce Willis, não. Eu tive que aturar muitos outros desses super-heróis. Eu quero É da saber vida, todas as coisas da histórias. Bruce Willis- hoje. o Bruce Willis tem uma história interessante, que lá pelas tantas ele teve problemas. E aí ele acabou fazendo um grande contrato com a Disney. Para fazer uma série de filmes para a Fez Disney, que fez filmes efetivamente infantis, todos eles, é. sem nenhum problema, mas um desses filmes foi, por exemplo, Sexto Sentido, né? Que não era um filme para um herói, para um cara que fazia pra um Duro de cara, Matar, pro aquele herói detetive americano, e tal. né? Aí ele vai fazer o E ele Sexto fez Sentido. muito bem, né? Fez muito bem, Fez muito bem. fez muito bem. Depois ele fez um filme infantil Fez até pra infantil, Disney, né? fez. Ele Tinha fazia E a Armageddon. voz. Aí fez o Armageddon também, não, que era e um ele filme fez- tragédia, Ele não fez filme a catástrofe. voz de um bebê, daquele filme que a Fez, gente está falando, fez, a voz fez. dele. Fez. Volta com Olha quem está falando, a voz Olha era quem está dele. falando, a voz era dele. E é engraçado que tinha uma época, eu não sei se ainda tem essa tendência, pelo menos Schwarzenegger e alguns outros matavam gente à beça nos filmes, aí ia fazer um filme com crianças, assim. Todos Tendência. eles, mas todos fizeram Todos foram isso. babás por um Todos dia. foram- Eu acho que todos fizeram isso. Sempre foram uma babá muito não sei o quê, né? O Tira no Jardim de Infância. Até E que é um filme Eddie de ação Murphy fez. mesmo. o filme Tem de uma ação, mas criança. era uma comédia, né? Uma ação comédia. Era um filme que tinha Mas aí uma classificação baixa. trocam fralda cheia de cocô, né? Dão uma Ficam madeira, bonzinhos, faz um monte de coisa. mas- Mas enfim, voltando à pauta. Então, mas esse perfil sempre foi cinema e TV, sempre foi esses homens a partir dos 35, 40, que é um homem vivido, que é aquele herói. E aí o que tem de novo? Não, no caso do Liam Neeson, que eu acho que foi uma das coisas que chamou a atenção, que o Liam Neeson era um ator de drama e que viveu um drama pessoal. Casado com a filha de Vanessa Redgrave, Natasha Richardson. Natasha, e ele não era de filmes de ação. Mas quando ele ficou viúvo,
ele resolveu preencher o tempo dele com qualquer projeto que viesse pela frente. Ele falou isso numa entrevista, para poder preencher o tempo dele, porque ele estava muito mal, sofrendo em casa, não queria ficar lembrando da morte dela. E foi aceitando. Não é aquele qualquer projeto, mas assim, ele foi mais flexível, digamos assim, para ser mais politicamente correta. E ele fez o Taken, que não era um filmezinho que era, ok, vou fazer isso para preencher. E virou esse fenômeno, já está no terceiro. Terceiro ou quarto? E ele se reinventou e virou o símbolo do cara de filmes de ação. Até ele levou para um outro nível, porque essa coisa, aquela cara dele sofrida, assim. E aí virou essa coisa do homem. Todos eles foram. O Tom Cruise já era antes, né? Vamos lá. Mas ele já fazia ação. É que ele desistiu de ser um ator. Ele desistiu de fazer os outros. Ele desistiu, entendeu onde ele saía bem e investiu na parte de ação. Se bem que ele concorreu ao Oscar... Estava ótimo em Magnolia. A última tentativa que ele fez mas eu defendo a atuação dele no Entrevista com o Vampiro, que eu acho bem boa. Ele fazendo o Vampiro Lestat, eu acho ele muito bem. Não, se a gente for falar do Tom Cruise, a gente vai ficar 3 horas comigo que falou Tom Cruise. Não, vamos tirar o Tom Cruise eu não vou falar da do Tom Cruise para não... Mas então, tem o Gerard Butler, tem o Liam Neeson, tem essas figuras... Tem o Mel Gibson, que nunca deixou de ser de filme de ação. Ainda que tenha feito filmes maravilhosos como O Ano que Vivemos em Perigo. O Mel Gibson, a persona dele, que a gente não tinha conhecimento. Ela era escondida numa coisa. Não, persona. Ah, sim, a persona. Persona polêmica que ele é. Persona violenta, conservadora, preconceituosa, homofóbico. E tudo isso ficou escondido, você tem toda a razão. E quando isso veio à tona, não teve mais como equilibrar. Então, mesmo que a gente gostasse, sem saber como ele era, ele não consegue mais alcançar aquele patamar. Mas a gente está deixando a Ana Maria Baiana muda e fios também. Eu estou... Quando eu entrar nas mulheres é que eu vou me empolgar. Também. Tô doida pra falar das mulheres. Ana, não sei, como é que foi? Fui errado aqui no meu... Não, de jeito nenhum. Não, é que quando vocês disseram o tema e o resultado, eu fiquei curiosa de ver origens disso, de novo, essa questão de origens do cinema. De onde surge essa figura máscula que estabelece, que cria coisas na tela impossíveis. E, na verdade, fui para trás, e peguei no Adão aqui dessa figura, Buster Keaton. Sem Buster Keaton, nada disso existia. Nada teria acontecido. Além dele ser o cara que teria isso, mas ele também era o diretor, ele operava a câmera, ele ia com a câmera na frente daquele trem. Cada vez que eu mostro, eu não acredito naquilo. Então, aí eu fiz aqui, fiz um desenho aqui de vários caminhos que surgem de Buster Keaton, como são diferentes essa figura do ator herói. Porque aí você tem... Eu fiz uma lista aqui que de Buster Keaton saiu Steve McQueen, Lee Marvin, Glenn Ford. Porque é verdade, são esses caras, são os caras que estabelecem isso e que não precisam, na verdade... Você vê um cara como... o Jackie Chan, que é o cara que mudou tudo. Jackie Chan. Sim. O Steve McQueen até morreu cedo, né? Infelizmente. Sim, 50 anos. Morreu. 50. E aí você tem... Charles Bronson. Charles Bronson. São os filhos dele. E aí você tem, na verdade, eu fiquei vendo, tá bom, então você chega ao meio campo, que é mais ou menos os anos 70, 80. Aí você tem os Harrison Ford, você tem Paul Newman, tem filmes de Paul Newman dando porrada. Eu ia falar no Paul Newman, outro grande Paul Newman. Daniel Craig. Daniel Craig estava na minha lista também. Daniel Craig estava na minha lista. E Antônio Bandeiras. O Antônio Bandeiras virou o Zorro. Exatamente. Os outros Keanu Reeves. Matt Damon também já foi. Aí você vai, então mais recente. Né? Exatamente, são todos. E aí, para mim, no fim, eu cheguei a 2 personagens que para mim são digamos, os que aqui são os essenciais desse mundo masculino que começa com Buster Keaton. Do lado, Arnold Schwarzenegger, que basicamente não precisa fazer absolutamente nada, apenas entrar em cama
porque não importa agora, e ele continua do tamanho que ele sempre teve. E o cara que, para mim, sempre me deixa assim, intrigada é Jeff Bridges, porque é um cara que pula para uma coisa. Agora mesmo ele vai para um filme extremamente violento, e depois é um filme que é pessoal, que é interior. Ele vai de um eixo para outro. É uma coisa... Tem um filme que eu adoro dele, o Hell and High Water, que é incrível, é isso. E agora ele está numa série de televisão que se chama, aliás, The Old Man. E que The Old Man é maravilhosa. Que é muito boa. É incrível, exatamente. Que é exatamente isso. Ele, no momento, ele é um gentleman. 2 minutos depois, ele está dando tiro na cabeça da pessoa, otimamente, e revolta. Então, eu achei interessante esse nascimento do herói e como ele vai criando essas subs e essas... é muito ator que, de repente, faz atores provavelmente com um background mais de teatro, que é uma coisa mais de criação interior. E digo, não, tá bom, dane-se, agora eu vou ganhar um dinheirão e vou fazer porrada. Isso é basicamente são os dois caminhos. E é incrível como alguns, às vezes, conseguem fazer renascer algumas franquias, como, por exemplo, o Stallone fez com o Rock Lutador, que ele claro, que está aí até hoje, né? E o próprio Rambo, né? Que para mim foi, não, Rambo não dá. Rambo e aí não dá. o pessoal foi assistir. Mas ele traz. E recentemente o último filme do Stallone era alguma coisa... Mercenários. 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 É uma Todo mundo franquia tá nova, desempregado, inclusive, né? homem de meia idade desempregado, bora lá, vamos fazer filme. Reuniu um time de... E o nome é aliás, perfeito. vários dos que a gente falou aqui estão lá, inclusive o Schwarzenegger está nessa franquia tem do ele Mercenários. e o Schwarzenegger naquele também Rota de Fuga, que eles Não, fizeram gente, a dois trinca de ouro dos anos 80. Ele, Bruce Willis e o Schwarzenegger. Sócios, trinca de ouro dos bares, anos 80. sócios do Planet Hollywood. O Fios com o dedo levantado. Fala que você... Posso? Claro, lógico. Deve. Não, maravilha. Eu fiquei pensando muito, vocês estão falando, sobre uma perspectiva de mercado, né? Ou seja, uma perspectiva é o alongamento de franquias, né? Ou seja, aquela fase testosterona dos anos 80, que deu muito certo, que fez, né, marcos no cinema, você esticar ela ao máximo que puder, Indiana Jones, Rock, né? Que ele traz um arco, ainda que não tenha uma geração que curte ou que sabe, nova, os pais levam isso e alonga o processo da franquia como um todo, que foi o último caso, acho que o mais bem foi o próprio Top Gun Maverick. O outro ponto, que eu acho que eu faço aqui uma similaridade com um bate-papo que outro dia eu tive, enfim, outro dia não, né, alguns anos atrás, com galãs, né? Surgimento de novos galãs, no caso em novela, versus os estereótipos do galã e o surgimento de novos galãs, né? E a necessidade, e os galãs envelhecendo, né? E a necessidade de você ter novos e não encontrar novos, ou bater a cabeça nesse sentido, o que é o novo galã, enfim. Eu também talvez possa estar acontecendo isso no cinema também, ou seja, além das franquias, você tem esses personagens tão marcantes, né? Você tem esses atores, essas caras, esses nomes, eles são tão grandes, eles são tão famosos, que entre optar por um novato e manter um Sylvester Stallone, mantém-se o Sylvester Stallone, né? Enfim, eu tive essa... Eu acho que tem um novo aí que é o The Rock, né? O The Rock, ele está fazendo muito bem o papel... não essencialmente de um grande herói, claro que ele faz, mas ele também faz esse papel também do herói fofo, né? Fazendo muitas... Ele transita. Ele já fez um papai, assim. Ele fez a fada do dente, gente. Já fez a fada do dente, fez o papai e fez um pai num momento dramático que Los Angeles, num terremoto, a falha de San Andreas, né, ele tinha que salvar a filha.
Tem muita. Lembra? Tinha que achar a filha na falha de San André. Agora, mas tem essa coisa do homem, assim, não sei, desse público masculino realmente querer ir ver um filme com um homem herói ali, um homem comum que vira herói, basicamente. São esses caras de meia idade que acabam começando assim, né? Ana, Baiana. Sim. O que você... desses heróis todos, você falou que teve contato em entrevistas esses anos todos aí em Los Angeles. Eu queria saber um pouco dessas fofoquitas. Como é que são eles? Como é que eles são dando entrevista? Como é que eles são mesmo pessoalmente? Desses grandes matadores do cinema? Olha, tirando fora Bruce Willis, que é um mala, e que eu quase saí no tapa com ele, em Cannes, porque ele chegou atrasado, e dava respostas com uma palavra só, sim, não. E eu acabei dizendo, I'm sorry, Mr. Bruce Willis, eu acho que você deve estar querendo sair agora, coisa desse tipo. E ele teve, infelizmente, o cara da câmera cortou a câmera, porque ele estourou na minha frente, bum, o vulcão. E aí veio a equipe toda, o pessoal dos PRs, todo mundo para cá. Mas ele te xingou, te tratou mal, te xingou, o que ele fez? Disse que, sim, xingou. Aliás, eu estou acostumada a ser celebridades que me xingam. Isso é um outro livro. Isso é um sinal de que a pessoa é boa repórter, né? Exatamente. Mas fora esse mala, tem outros, por exemplo, que eles são tão... O Harrison Ford, no começo, das primeiras entrevistas, acabei me tornando quase super amiga do Harrison Ford, por causa do par de sapatos. Harrison Ford era um cara extremamente tímido. E ele é completamente o oposto do Bruce Willis. Você via que ele fazia um esforço para se expressar e que era meio uma coisa meio... Ele ficava meio tímido e tinha aquelas luzes. Ele fala bem baixo, né? Ele fala baixo, isso. Então, mas não era uma coisa como Bruce Willis, por exemplo, que era tipo, eu sou o máximo e você tem que cair dos joelhos e me odiar, me amar e tal. Aí se você começa numa conversa mais calma sobre outros assuntos e não vamos falar do seu filme, não. Fala de onde você nasceu. Aí começa a história. A gente puxa uma história de George Lucas, que, aliás, incrível, ele contando a história dele, como é que foi a conversa com George Lucas, dentro do carro, dentro do filme. E aí ele olha para baixo para mim e diz assim, que sapatos lindos. Eu digo, não, onde é que você comprou o seu sapato? Aí eu disse, olha, mas eles são brasileiros. E eu ia pedir para... E aí começamos uma conversa sobre sapatos e moda, e aí acabou entrando alguém, disse, não, desculpa agora, Mr. Ford, agora acabou. Daí em diante, se tornou muito fácil conversar com Harrison Ford. Pelo menos quando ele vê a minha cara, ele disse, é você, a dos sapatos. E vem cá, e Keanu Reeves, essa fofura toda que todo mundo fala? Ele era tipo Harrison Ford pior. Ele ficava mudo e gago quando você fazia uma entrevista. Não, gago mesmo. Hoje ele é tranquilo. Se você encontra ele na rua, oi, tudo bem. Tranquilo. É uma figura, nenhum problema. E uma grande conversa, né, não Jeff Bridges. Você puxa um papo com o Jeff Bridges, nossa, você não quer parar nunca. Que aí ele conta uma referência, e como é que foi, não sei o quê, e parece com aquele outro personagem naquele livro que eu li. É um cara que tem tem de onde tirar, basicamente. Enquanto o Arnold Schwarzenegger é uma pessoa muito engraçada, ele fala em monosentences. As frases dele são assim, bum, bum, bum. Monossilábicas. Bum, bum, bum. Mas não é porque ele é agressivo, não é porque realmente não tem muito material, digamos assim. Mas tá aí, desse povo todo aí, ninguém foi problema para mim, a não ser o mala Bruce Willis. Quem que você acha que hoje, nesse papel de
dentro do mercado, depois eu queria puxar para o Phil se ele tem algum dado sobre isso, está mais bem sucedido, assim, tirando Tom Cruise, que é uma exceção, né? Não. Não, que eu não aguento mais Tom Cruise. Nem eu. Vamos mandar para os chineses, a Ana vai para a China administrar isso. Ana vai para a China fazer a gestão da carreira do Tom. A gente vai botar o iPad lá na China. Bom, assim, mais bem sucedido em termos tanto de bilheteria quanto... Aí queria a sua opinião também dos filmes. Qual que é menos ruim, assim, né, nesses filmes, assim? Artisticamente. Desses de meia-idade, desses caras aí que a gente está falando. Olha, isso que você está falando é verdade. A queda de qualidade quando você chega na curva tem que haver da parte do ator, nesse caso, que é uma... Eu fiquei vendo aqui também, eu cheguei a duas maneiras desse tipo de filme, que um que eu chamei acrobático e outro que eu chamei de aventura, ser uma coisa mais fácil de contar, e uma coisa acrobática que tipo Tom Cruise tem que voar não sei por aonde, o outro tem que andar de cabeça para baixo, fazer uma coisa extraordinária e depois dizer, não fiz ninguém no meu lugar, blá blá blá. Na verdade, esse círculo aí depende de ter uma ideia dentro que leve as pessoas a querer voltar várias vezes. Que foi aí voltei muito, que eu fiquei pensando aqui, eu li aqui muitas coisas sobre a desgraça do filme ai meu Deus do céu, Indiana Jones. O Indiana Jones. Eu fiz, uma das mais recentes coisas que eu fiz foi exatamente a história do Indiana Jones, o parto de Indiana Jones, como ele nasceu. E que ele na verdade, era para ser um eco do que o George Lucas e o Spielberg amavam, que eram os filmes de aventura dos anos 40. Então, era para ser isso. Era uma né? Era uma versão disso para uma nova geração. E isso foi virando uma outra coisa. Mas se você raspar o negócio, você vai achar isso, porque esses dois, George Lucas e Steven Spielberg, se você olhar toda a obra dele, inclusive essa parte que eu digo, essa parte caiu, esse negócio virou, não é nada, mas se você olha o coração, o que ele está fazendo são basicamente a versão deles dos filmes de aventura dos anos 30 e 40, exatamente. Essa é que e é uma das razões porque esse Indiana Jones é fraquíssimo, porque já é o rabo de uma coisa que está diluída, da diluição. Isso na época, na segunda metade dos anos 70, início dos anos 80, isso era trazer de volta o prazer de você ver um filme, exatamente, de entrar numa sala escura, que te levava para a infância grande, também, né? E você via aquela, sabe, se você Tubarão, Guerra nas Estrelas, né? E vai no Indiana Jones e você ficava, eu me lembro que o Indiana Jones comigo, o impacto que teve comigo quando eu vi. Mas hoje fazer filme para criança, filme pipoca, é filme de tiro, de explosão, e que não tem nem história, né? O Indiana Jones está virando um monte de explosão também, né? A hora de gastar o budget com tudo, né? Então, assim, fica perdido. Eu queria saber do Fios ali também, aonde que... Se ele encara todos esses heróis, esses atores, como um gênero, esse filme aí, para o mercado... Como é que o mercado vê esse tipo de filme? Está entrando numa certa repetição e decadência em termos de número? Como é que está isso? Como é que dá para classificar esse negócio? Quem que é mais bem sucedido, quem não é? Fala para mim. Não, de fato é um gênero, né? É o gênero do arquétipo do herói. Tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba, que está funcionando muito bem no cinema, e isso é muito bem visto, né, dessa nova fase do cinema, vamos dizer assim, enquanto experiência, necessidade de transformar isso num evento espetaculoso, né, o que já era essencialmente um espetáculo nos anos 80, mas do ponto de vista ali mais sobre a testosterona, agora virou de fato um elemento a mais do ponto de vista de experiência, né? Pô, você vê o Transformers no cinema, você não precisa nem
precisa de roteiro, né? Você já fica ali preso até aquela ação non-stop. O próprio Mega Tubarão, eu estava escutando isso numa conversa paralela quando eu estava saindo do cinema. Eles estão falando o Mega Tubarão virou os Velozes e Furiosos Shark. Muito massa. Porque um Sharknado quase, né? Porque é ação o tempo inteiro, você não para um minuto ali, é tubarão de tudo quanto é lado, é moto, tem terrorista, tem outros bichos que aparecem, e aí, né? Então, assim, de fato, é um lugar que atende, sim, o público jovem, naturalmente, que está atrás desse tipo de experiência, como sempre teve, e acho que tem um lugar novo aí também de experiência cinematográfica, né, como um lugar ali de ir ao cinema e etc. Né, mas esse lugar de ir ao cinema talvez seja diferente hoje, porque as pessoas, os jovens especialmente, muito dispersos, né, porque a internet, eles estão ali no cinema abrindo o telefone, né, ali dentro do cinema. Então, assim, precisa fixar a atenção dos caras com um negócio que acontece coisa a cada segundo, né? Porque é meio como se estivesse no videogame ao cinema, né? E a tecnologia hoje, eu vou falar também, né? Ela proporciona uma experiência ainda mais imersiva a essas, né, a ação, né? Então eu acho que o cinema ele vai ter esse papel também, né, da experiência do que o gênero ação pode entregar para o jovem adulto enfim, indo ao cinema, né? A gente tem uma corrida da acrobacia que a Ana falou. São os filmes acrobáticos. É quem oferece mais emoção e mais acrobacia ao mesmo tempo. É uma corrida louca, né? Você hoje sufoca, né? De tanta ação, o tempo todo. Enquanto estou conversando, simplesmente, Felipe, isso que você falou, eu me lembrei eu tenho um amigo que é produtor, tá? Ele fazia pequenas coisas, até o dia que ele resolveu fazer um filme sobre um monstro tubarão, o Mega. Ele arrumou um dinheiro lá da Ásia e fez o Mega. Agora ele só faz filmes do Mega. Mas ele é produtor desse Mega Tubarão, desse aí, que está fazendo sucesso? Só o que ele faz é o filme do Mega. Agora ele está fazendo o terceiro filme do Mega. Meu Deus. Eu conheço ele de muito tempo. Mas ele diz, não, pra quê? Basta eu botar o Mega lá que todo mundo vai ao cinema pra... Eles querem ver cada vez um tubarão maior, mais faminto. Exatamente. Né? Come esse tubarão. O primeiro se chamava Mega, agora teve o Mega 2, ele sempre me manda para eu ver a estreia. Tem o Mega 2 e em breve teremos o Mega 3. Ele está sempre cada vez maior. Ainda bem, Então, ainda bem que Deus o preserve, eu acho, sabe, porque isso é sempre o mesmo ciclo, né? Eu estava aqui pensando, o Indiana Jones, aí eu estava aqui lembrando da primeira sequência do Indiana Jones, ele entrando naquele templo, aquela pedra rolando. Aquela pedra. Eu estava me lembrando da sensação de ver aquilo numa época que a tecnologia estava, sei lá, engatinhando. Isso, né? aí. Aí depois, 10 anos depois, mais ou menos 10 anos depois, do Exterminador do Futuro, quando eu olhei, falei, agora o cinema pode tudo, né? Eu estava errado, ainda não podia naquela época. Hoje que talvez ainda não acabou. Agora, onde é que a gente vai parar? A gente não vai parar. Eu acho que vem aí o metaverso. Exatamente. O metaverso na sua frente, no meio da sala, da projeção. O Fios falou de metaverso, a Ana olhou para cima meio que suspirando. Por quê? Eu ainda estou, na verdade, assustada com o Mega. Para onde o Mega vai? Mas vamos falar das mulheres que caíram nessa vida do crime, de combater o crime, de pegar em armas. Ana, introduz aí a pauta. A gente fazendo esse paralelo, porque obviamente a gente, na ala feminina, qual era a máxima? A mulher não se incomodava de ver um filme com um homem sendo o herói, mas homem não ia ao cinema ver o papel de uma mulher sendo heroína. Era mais ou menos, resumindo muito, mas era sempre essa a máxima do cinema, que nada também
contradisse, porque as tentativas que foram feitas para fazer filmes de ação com mulheres demoraram e não davam o mesmo resultado, nem sei se hoje ainda dão. Não, dá. Mas a coisa veio vindo. Então, assim, se a gente olhar, nos anos 70, não tinha no cinema mulher herói, assim, mulher heroína não tinha. Você tinha na televisão algumas personagens, mas era mais drama, uma coisa mais ou policiais, leve. Mais né? para policiais. Era mais policiais. Elas Dama tinham que de ser Ferro, policiais. A Andy Dixon fazendo A Andy Dixon, Não, mas já tinha Mulher Maravilha Mulher na televisão. Maravilha. Tinha É. Mulher Maravilha na E televisão. que dava um resultado Era uma bom. heroína. É. E aí, nos anos 80, veio aí com o Ridley Scott, sempre ele cobrindo, porque ele sempre trouxe personagens femininas fortíssimas. A Ripley, que a gente ama da Sigourney Weaver, eu me lembro quando meu irmão... Eu não tinha idade para ver Alien no cinema, mas eu lembro que meu irmão voltou muito impactado, contando o filme inteiro. E ele falava dela, que eles não tinham prestado atenção, que ela que era a heroína que termina lá o filme, salvando a Porque coisa. talvez ela seja a mais bem sucedida, a primeira mais bem sucedida, sem ser super-herói, sem ser super-heroína, Marvel, né? Nada disso. Isso, não, eu não tô falando da super-heroína. Não, e é Tô porque falando tava... Sigourney. E é porque Né? tinha ali a coisa da ficção científica, não era uma coisa, é um filme de ação. Mas o que era incrível é que Né? ela era uma... É que hoje a gente já sabe que ela é a Ripley, a gente já olha Sim. pra ela vendo o filme, sabendo que ela vai ser a grande coisa do filme. Mas quando começou, ela não era. Ninguém Não. conhecia Sigourney Weaver, ela tava ali no meio da galera, morre um, morre dois, e sobrou ela com o gato. Então, assim, foi uma coisa que... E ela, super forte, muito mais inteligente, venceu o Alien lá. Então, isso em 79, se eu não me engano, que é o filme. 79, Né? 79, Então, 79. Exato. 79. E aí, nos anos 80, vamos lá, veio o Thelma e Louise, que não é bem aventura, é um road movie, mas já tinha É um duas road personagens movie. femininas. E aí, mas era mais ou menos isso. Você tinha uma mulher gato com A Linda Michelle Pfeiffer. Hamilton no Não, aí veio Exterminador a do Linda Futuro. Hamilton. Eu No acho que primeiro Thelma e Louise filme... não No cabe. primeiro ela ainda não É. era. No primeiro filme ela era Nem namorada. tanto, só namorada. Ela era namorada, e não sabia Do fazer Michael nada, Biehn. bobona. Ela era Quando namorada. entra nos o herói anos... era o louro. o Quando rapaz. entra os anos 90, eles refazem, vem Aí o ela James vem Cameron, vem ela forte, fortona, malhada É. completamente. Aí a Linda Hamilton virou. Então você tinha... Mas aí também passa isso, não tem nada. Teve a Meryl Streep, antes de chegar, tu devia ter o quê? Uns 40 e poucos anos, quando ela fez aquele filme dela, do Wild River, lá, daquela fez lá do Do Ana, deixa eu fazer uma interrupção. Ana, foi você que entrevistou a Meryl naquela... A gente deu no segundo caderno, você mandou uma matéria de lá. Foi nessa época que ela começou a reclamar de papéis para mulheres de meia idade. Eu lembro do Wild River. A gente deu uma capa e eu acho que era você que fez. Ela reclamou com você. Sou eu mesma. Ela estava falando sobre isso, é sobre essa questão de que não apenas era preciso ter espaço para mulheres no cinema em geral, mas as mulheres poderem fazer qualquer tipo de papel. E não Inclusive filme sempre de fazer ação. a dona de casa, a mãe, blá, blá, blá. Porque Sair é disso incrível. daí. A Meryl Streep é tão perfeita que até filme de ação ela tem. Não, ela faz... Parece que vão refilmar coisa. esse Wild Estão River. refilmando. Wild refilmando. Legal. Mas assim, eu vou também citar o Luc Besson, que também botava as mulheres dele lá Exatamente. sempre. A Nikita, La Femme Nikita, que é Maravilhoso. espetacular. Espetacular. Depois Bem ele fez a lembrado. Mila Jovovich, né, que virou... E ela foi uma das primeiras que podia ter ido. Ela foi logo pra Game, ela entrou nessa coisa lá do... Qual era? Resident Evil? É Resident Evil. E foi, então assim, mas ainda que a gente cite todas essas, era relativamente tímido. Eu acho que essa coisa mudou mais mesmo. A Helen Mirren é espetacular, fez aí isso que a gente está falando, a outra ela faz, mesmo agora, ela faz filmes como Red, que é Red. comédia, ou faz Tá no Velozes e Quem Furiosos. encarou ela faz sem na boa. ser mundo de super-herói foi Charlize, né? Não, mas olha só, a Terão. Gina Davis praticamente enterrou a carreira dela quando ela resolveu ir para esse segmento. O que ela fez mesmo? Ela que fez um filme horroroso de pirata que não deu certo, mas ela também fez um de uma assassina, que era com ela, Samuel L. Jackson, e também... Ela não deu certo, e ela queria fazer esses tipos de filmes de aventura e de ação, e morreu. Então, assim, veio Crouch Tiger, com a Michelle Yeoh, né? Veio aí saindo na virada já dos anos 2000. Aí virou Girl Power total, aí começou essa coisa das mulheres entrarem, e aí, vamos lá, nos últimos 20 anos foi melhorando, e hoje tem outros. De que década é o da Kate Beckinsale? Beckinsale também no final dos anos 90, que é o... Então, tem a Beckinsale no Underworld. A Angelina Jolie, no início da carreira dela, era sim, totalmente sim. aventura. Ela era totalmente aventura. Uma Thurman teve o Kill Bill aí de presente pra ela, mas Bill. ela não chegou Mas a não mudar. era- Mas que ele praia tá dela. num nicho
mais, assim, mais específico. Ele não tá na vala comum dos filmes de ação. Ele é um filme do Tarantino, né? Exato. Então, assim, a Angelina Jolie gostava mesmo. Sim. Ela fazia filme de aventura e ação, assim, na boa. De Fazia bem, espiã, era convincente. Fazia bem. Ela era convincente nisso. E era ela, a Mila Jovovich e a Kate Beckinsale que Kate tinha a Beckinsale. franquia Onde que dela. entra a Charlize Theron? A Charlize veio um pouco depois, ela começou a fazer com aquele Mark Wahlberg, aquele filme Golpe Sujo. É Golpe Sujo, não, Golpe, sei lá o quê. Golpe de Mestre, que é muito bom. É um filme já de ação, mas é um roubo. Ainda não é um... Do grande golpe, é o filme dos grandes golpes. dos grandes golpes. Exatamente. Agora, ela e a Gal Gadot, hoje eu diria que são as duas maiores aí estrelas, não é? Porque tem outras atrizes que fazem, mas estrela E Brie Larson. é super-herói. Aí eu tô tirando do super-herói. lado do Mas a super-herói. Gal Gadot também, né? Ela é Mulher Maravilha Faz também. ela Também. faz vários. Então, assim, elas são as que transitam aí, e sendo que a Charlize, nos últimos anos, tem optado para fazer isso direto, né? Quando eu entrevistei ela para Old Guard, que, aliás, Ana, não sei qual é a sua experiência com a Charlize, porque, assim, quando eu estava morando em Nova York, alguém reclamou na época dela e tal, e eu fiquei sempre achando que ela ia ser uma pessoa meio stand-off, né? Meio... Foi tão legal comigo que eu já era fã, fiquei Eu mais, sou mas fã eu fiquei dela. encantada com ela, com a educação, com o carinho dela, assim, e a gente conversou muito sobre essa questão de filme de ação. Eu perguntei, o que é isso? Você do balé saiu? Eu falei, não, eu gosto de bater, é outra pegada, a coreografia é outra, e eu gosto, e assim, muito divertido. Vamos saber se a Ana teve a mesma experiência. Nunca tive problema com ela. Aliás, eu não tive problema com nenhuma atriz que eu entrevistei. Nunca. Todo mundo na paz. Tem as mais tímidas, as mais faladoras. A Gal parece ser bem simpática, não? Gal Gadot. Gal Gadot, sim, pensando em outra coisa. Não, Gal Gadot. Não, pois é, que susto. Não, essa Gal, não é agora, mas não, Gal Gadot, não, nossa, gente, parece que é sua prima. É uma pessoa super leve, assim, fala como não faz pose, basicamente. Nunca tive problema com as mulheres. Eu acho que as mulheres tinham essa questão, que na realidade, vamos lá para a máxima de Hollywood. Chegou aos 40, você some, porque você com 40, ou você é mãe de família, aquela coisa mais ou como Jodie Foster, né? Que também tentou um pouquinho aí de ação, de ser uma coisa meio... Mas veja bem, mesmo a Jodie Foster, não importa o número de Oscars que você tenha. Tanto que ela é uma diretora você também. Você praticamente some. Você tem a Nicole Kidman, que fez não sumiu. A Sandra Bullock também não chegou a sumir. Mas o que elas fazem? O filme da detetive. A detetive. Elas vão na linha do thriller. A policial. Suspense. É a policial. Ela é sempre a policial. Senão, aí elas voltam à voz. Entendeu? Elas não conseguem fazer o papel. Não conseguiram pegar, por exemplo, Kate Blanchett, mas botaram ela não deve curtir. Pra brincar maravilhosamente no Ragnarok, né? Tem lá um personagem malvado, maravilhoso. Tá lá, num filme de super-herói, mas não pegaram ela ainda para isso. É que talvez ela não curta, né? Que isso que eu achei engraçado, que a Charlize Theron falou, eu gosto. Mas ela está evidentemente se divertindo naquele papel de vilã ali, né? Ela é bom, ela gosta de fazer Senhor dos Anéis, imagina. Senhor dos Anéis, vai falar, não. Faz a Galadriel do Senhor dos Anéis. Agora, e as séries, só um segundo. Tem umas séries onde... eu não falei da China, Guerreira. Tem umas séries que tem mulheres ali. E hoje, principalmente, tem uma série agora na Prime, a Citadel, com aquele... Citadel com a Priyanka Chopra. Exatamente. Ela é... a história do filme aliás... Ela é muito aliação você viu pura. Ela bate que parece... Mas você viu Heart of Stone com a Gadot, não? Né? Pois é, é a mesma história. É a mesma história. É a mesma história. É meio parecidinho. Citadel e Heart of Stone estão no mesmo nível. Sim. Mas ela luta muito, aquela moça agora tá valendo. Agora tá mais para as mulheres fazerem esse tipo de ação. Mas não era tão frequente. Elas sumiam, elas eram as namoradas, então você tem essas que saíram na frente. Ô, Fios, para o mercado, tem uma diferença aí de approach aí do público em relação a mulheres nesse mesmo tema, homens ou mulheres? Na verdade, você tem agora uma aderência muito maior exatamente a este tema, né?
A busca por personagens femininas fortes, que não são apenas aquelas personagens femininas fortes do ponto de vista dramático, né, mas sim personagens femininas fortes tomando esse arquétipo heroína mesmo, né, assim, a recente produção da Mulher Rei é tipicamente Isso. Viola Davis. um lugar de território normalmente dominado por homens, né, selvagem, né, aquela coisa toda, e agora, enfim, maravilhosamente bem ocupada pelo personagem feminino. Então, assim, a tendência, na verdade, é que isso aumente. Cid Game? Seriam os games também? Porque eu lembro do Last of Us e do Witcher, tem personagens femininas fortes nos games e que estão indo para as telas também. Eu acho que é uma evolução da sociedade. O cinema reflete, o cinema sempre é pioneiro nisso. Quer dizer, uma evolução da sociedade parece primeiro no cinema. Comportamento social, né? As mulheres estão ocupando outros lugares. Eu estava lembrando da Scarlett Johansson também. Também fazendo a Viúva Negra. Eu evitei falar das heroínas porque realmente abriu um pouco mais ainda para as outras, mas ela isso. ainda é jovem, né? Ela não tem 40 anos e já é uma veterana em filmes. Eu queria falar um pouquinho da contradição. E uma atriz ótima. Ana Baiana, eu vejo assim, às vezes, os atores ingleses, por exemplo, como Andrew Garfield, fica um tempo em Hollywood, faz um Homem-Aranha, não sei o quê, aí volta para o National Theatre para fazer Angels in America. Alguns atores fazem esse percurso. Outro dia foi o Paul Mescal, fez aquele filme que concorreu ao Oscar, e aí voltou para o National Theatre, acho que para dar uma reciclada. Você vê isso nos atores que você conhece desses filmes de ação? Alguma vontade de se reciclar? Ou caiu nessa vala, não volta mais? A maioria, são duas, como é que eu vou dizer, maneiras de trabalhar. O ator europeu, do modo geral, mas especialmente o britânico, é uma coisa quase religiosa. A maneira como eles são treinados desde o começo, é teatro, tem que, quem não passa pelo teatro, pela cortina, não é nada. Se você faz só fazer cinema, danou-se, você tem que passar por aí e aí ir para o cinema. E depois que você estiver naquele antro de horror que é Hollywood, você tem que voltar aqui de vez em quando para ser... Eu tô criando um drama aqui, mas é isso mesmo. É isso que eles são. Aqui é a indústria. Você também pode ter isso. Há pessoas que têm, inclusive... As pessoas que gostariam de ter uma base sólida e não começar, por exemplo, por uma brincadeira ou por uma coisa assim. Você vê, por exemplo, a geração do Robert De Niro, do Al Pacino, que tem todo o treino de teatro de Nova York, que é o que torna eles os bambãs dos anos 70, 80. Mas a cultura é completamente diferente da Inglaterra, da Grã-Bretanha. Então, o jogo do ator que não é britânico, o jogo com ele é com Hollywood, com as possibilidades, com o que vai acontecer, vou fazer comédia, ou vou fazer... Enquanto que se você é da Grã-Bretanha, o que você quer é continuar dentro daquele estilo, de vez em quando fazer uma coisa completamente diferente num filme de Hollywood, e depois volta. São dois caminhos paralelos, digamos assim. Eu acho o caso do Andrew Garfield muito recorrente, né? Ele vai, ele faz, aí ele fica culpado pra cacete, volta lá pro National Theatre fazer uma peça cabeça. Não, o que eles chamam do work their craft. Eles vão exercer, para se reciclar, para voltar a beber na fonte, né? Assim, uma coisa. Agora, Ana, a gente não tem um exemplo de ator americano. A gente deve ter, né? Alguém que tá lá brilhando em Hollywood, de repente vai Broadway ou off-Broadway, sei lá, que você se lembre. Assim. Não, eu vou lembrar só como é que tá, mas isso é comum, tudo aquilo que eu falei, especialmente a geração 60, 70, treinou em Broadway. Mas é uma outra criatura diferente
da Grã-Bretanha, do cinema, é outra criatura. São criaturas Querendo lembrar- paralelas. Eu tô tentando pensar nos americanos e evitar os americanos. Nos americanos e evitar os britânicos. Eu esqueci um que trabalhou. Meu Deus, ele é o. Hugh Jackman, que é australiano. Não, americano que eu vi também na Broadway, que é o que foi indicado ao Oscar lá. Ai, meu Deus, ele fez agora o filme com a Jessica Chastain, que eles faziam. A série que ele fazia. Sei. Do Cenas de um Casamento. Não, esse Oscar também. Isaac, Esse é o Oscar Isaac. que é Outro britânico. que fez o do cantor, Pam and Tom. Peraí. Sei. Qual? Ele foi indicado ao Oscar já. e Da tudo. Pamela Anderson. Não, é um outro, da cantora. Vamos conversando que eu vou chegar aqui. Não, Esse papo tá ótimo, tá lembrando Tá aquele ótimo. papo de Pam- botequim. Sabe aquele cara que você fez não aquele lembra. filme que a gente viu naquele cinema que Vem ficava aqui, perto da a casa da sua nossa avó? memória- Não. Michael Shannon. Michael Shannon, nossa. Michael Shannon é um que faz isso. Ele vai pra Broadway. Mas eu não. É um vamos ótimo lá, né? ator, né? Ele é ótimo, mas também não vou botar ele no grupo dos megas. Por isso que a gente tem que pensar Ele em desses Hollywood quase grandes. que só faz bandido, né? É, ele só faz bandido. Só faz gente. bandido. Eu fui até olhar a carinha dele. Que eu não- Eu acho que a gente abordou legal esse universo aí. E Georgian Thames. você tem. Ana queria completar mais alguma coisa que ficou. Eu ia comentar com a Ana que você falou do Buster Keaton, eu fiquei pensando, cadê a biopic do Buster Keaton? E estão fazendo com o Rami Malek. Nossa, que desperdício! Olha, o Rami Malek tem bem a cara do Buster Keaton. Tá bom. Sim, mas Tá bom. Aquele zoião e tudo. Aquele olhão. verdade, Mas você não acha que ele só funcionou no Mr. Robot? Teve o Fred Mercury, mas Não, ele foi bem. eu fico achando Fred Mercury, que agora pelo ficam amor de tentando botar ele em filme de ação. Vilão do James Bond foi uma lástima ele. Foi Eu tenho- monocórdico. Eu tenho os meus pontos de interrogação com o Rami Malek. Vamos Eu dizer também. isso. Mas quando ele encaixa em algo que é da vibe dele, fica ótimo. Não, Mas acho tem que uns até no que Fred você- Mercury foi bem, não foi? Foi. Mas, Fred e Mercury o tava- Não, e o Mr. Robot muito dá bem. certo porque é ele mesmo, né? Daquele É. jeito, é impressionante Deus. aquilo. A cara dele. Eu acho que o Buster Keaton, pelo menos ele, como vai ser, vamos lá, Buster Keaton era cinema mudo, vai ser bom. Cala a boca. Aquela maneira estranha dele falar devagarzinho. Ele tá, sei lá. ele tá fazendo uma ponta em Oppenheimer. Faz. Né? Sim, faz. Nem lembrava. Assim, passa despercebido. Exatamente. Assim. Mas é isso, gente. E Powers. Agora, vamos ficar de olho nessas novas ondas aí do cinema, com greve, com tudo. Lembrando que essa semana a gente está no meio do Festival de Gramado. Para os produtores de conteúdo audiovisual, fiquem de olho no que vem por aí. E a gente volta na semana que vem. Um beijo. Tchau. Ana, obrigada, beijo. Obrigado, Ana Maria Não, Baiana. Obrigada. Tchau, Ana. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau, pessoal.